Olá, pessoal! Nessa aula, vamos falar sobre álgebra de proposições. Vamos trabalhar com o seguinte exemplo. É dada uma proposição composta P ou P e Q. De novo, esse símbolo aqui em amarelo representa o ou, disjunção, e esse aqui em verde representa o e, conjunção. Então, temos P ou P e Q. E o nosso objetivo é o seguinte, notem que a proposição P aparece aqui e aparece aqui de novo, ela apareceu duas vezes. O nosso objetivo vai ser reescrever esta fórmula, esta proposição composta, de modo simplificado, de forma que a proposição P apareça uma vez apenas. Então, de novo, o nosso objetivo será simplificar essa expressão. Vamos lá. Primeiro, eu vou supor que P seja verdadeiro. Quando P é verdadeiro, o que acontece com a proposição composta? Vamos lá. Bom, se P é verdadeiro, vou pintar de verde aqui, ó, verdadeiro. Isso faz com que a primeira parcela do nosso ou seja verdadeira. Então, eu tenho primeira parcela verdadeira, depois o conectivo ou, depois alguma coisa entre parênteses. O simples fato da primeira parcela desse ou ser verdadeira já garante proposição composta verdadeira. Nem preciso ver o que acontece com a segunda parcela, nem preciso ver o que acontece com a segunda parcela. A primeira delas já garante ou verdadeiro. Então, quando P é verdadeiro, a proposição composta será verdadeira. De outro modo, quando P é falso, a proposição composta vamos ver o que acontece com a proposição composta. Então, P em amarelo, a gente já sabe que é falso. Tem o conectivo ou, entre parênteses, vamos lá. Eu sei que apareceu de novo a proposição P, aqui em amarelo, e eu sei que ela é falsa. Depois eu tenho o conectivo e, e depois eu tenho a proposição Q, cujo valor lógico eu não sei qual é, cujo valor lógico eu desconheço. Coloquei interrogação. Mas olha só, o simples fato de a primeira parcela do e ser falsa já garante conjunção falsa. Então, eu já garanto que essa conjunção inteira aqui é falsa. Por quê? Porque a primeira parcela dela já foi falsa. De novo, a primeira parcela da conjunção que está em amarelo é falsa. Isso já garante conjunção falsa. Então, eu vou ficar com F ou F. Então, eu vou ficar com F ou F. Ora, F ou F dá falso. Então, vindo aqui embaixo, quando P é falso, a proposição composta também será falsa. Então, notem o seguinte. Quando P é verdadeiro, proposição composta verdadeira. Quando P é falso, proposição composta falsa. No fundo, essa proposição composta aí sempre assume o mesmo valor lógico de P. No fundo, esta proposição composta aqui sempre assume o mesmo valor lógico de P. Ou seja, ela é equivalente a P. Eu posso deixar de escrever tudo isso que está aqui em cima e escrever apenas P.
Ora, se os valores lógicos sempre batem, elas são equivalentes. Então, uma forma de simplificar essa expressão grandona que está em cima é escrevendo apenas P. Vamos anotar isso? Então, P ou P e Q é exatamente a mesma coisa, é equivalente a P, apenas P. Em amarelo, eu tenho a proposição original, bem grande, e em azul eu tenho a sua equivalente já simplificada, menor, reduzida. Para deixar bem clara a equivalência, vamos vê-la também por meio da tabela verdade. Vamos lá. A proposição P pode ser verdadeira ou falsa. A proposição Q também. E agora vamos para a conjunção, conjunção de P com Q, P e Q. Quando as duas parcelas são verdadeiras, a conjunção é verdadeira também. Quando pelo menos uma parcela é falsa, aí a conjunção é falsa. Na última coluna, eu quero fazer P disjunção com P e Q. Então, vou pegar essa primeira coluna e fazer a disjunção com essa terceira coluna. Beleza? Quando pelo menos uma das parcelas é verdadeira, a proposição composta é verdadeira. Isso ocorre nas duas primeiras linhas. Quando as duas parcelas são falsas, falsa, 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 falsa. Quando as duas parcelas são falsas, a proposição composta é falsa. Então, se você agora comparar a primeira coluna da proposição P com a última coluna, P ou P e Q, as duas são iguais, são idênticas, o que comprova que elas são equivalentes. Beleza? Então, está comprovada a equivalência. Agora, imagine o seguinte, uma questão de prova trazendo essa equivalência e você tendo que checar 5 alternativas. Uma delas seria essa daqui, que estaria correta. Imagina você ter que fazer 5 tabelas verdade para confirmar 5 alternativas, se a equivalência de fato existe ou não. Isso daria um bom trabalho. Então, um atalho, uma forma mais rápida de analisar essas equivalências é por meio da álgebra de proposições. Então, a álgebra de proposições nada mais é do que um conjunto de ferramentas para a gente simplificar de maneira mais rápida proposições compostas. Em síntese, seria isso. O objetivo dela é esse. Claro que ela pode ser usada para muitas outras coisas, mas em prova de concurso o objetivo final é esse. Como é que a gente faz? É o seguinte. Na álgebra, se vocês lembrarem, por exemplo, a gente sabe que 5 mais 2 é igual a 2 mais 5. Eu posso trocar a ordem que o resultado não se altera. Isso aqui é chamado de propriedade comutativa. Uma troca na ordem não altera o resultado. Se eu fizer 2 mais 3 mais 4, é a mesma coisa que 2 mais 3 mais 4. Ou seja, a ordem, a forma como eu associo as parcelas, seja primeiro fazendo 3 com 4, ou seja, primeiro fazendo 2 com 3, a forma como eu associo também não influi no resultado. O resultado é o mesmo. Propriedade associativa. Eu tenho o elemento neutro da adição, 0 com qualquer número x, dá x.
eu tenho o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes um número qualquer, x, dá esse mesmo x. Eu tenho a propriedade distributiva. 2 vezes 3 mais 4, eu posso distribuir o 2. Eu posso fazer 2 vezes 3 e depois 2 vezes 4. Então, tudo que está aqui na tela são propriedades lá da álgebra. Comutativa, associativa, elemento neutro da multiplicação e da adição. E a distributiva. São propriedades que a gente extrai lá da álgebra. E várias dessas propriedades se repetem em proposições. Por isso que o nome é álgebra. Por quê? Porque eu estou pegando propriedades lá da álgebra. E estou aplicando tais propriedades ao universo das proposições. Por isso, álgebra de proposições. Como vai funcionar? O seguinte. A conjunção, que é o conectivo e, terá propriedades análogas à multiplicação. A disjunção, que é o conectivo ou, terá propriedades análogas à adição. Tanto é que, quando eu resolvo questão de prova, eu até substituo. Em vez de eu colocar o símbolo da conjunção, eu troco pelo símbolo da multiplicação. Então, onde tinha o símbolo da conjunção, eu vou trocar pelo símbolo da multiplicação. Aqui embaixo eu faço a mesma coisa. Onde tinha o símbolo da disjunção, eu troco pelo símbolo da adição. Além disso, sempre que eu estiver diante de uma tautologia, que é algo verdadeiro, eu posso substituir pelo número 1. Sempre que eu estiver diante de uma contradição, que é algo falso, eu posso substituir pelo número 0. Então, vamos dar alguns exemplos. Propriedade comutativa. Suponha a proposição composta P ou Q, uma disjunção. Vou converter isso aqui na simbologia da álgebra, vai ficar P mais Q. Na álgebra, eu sei que eu posso mudar a ordem das parcelas, que o resultado não se altera. Então, onde tinha P mais Q, eu posso trocar por Q mais P, dá no mesmo. E agora eu posso voltar para a simbologia da lógica, que vai resultar em P ou Q. Com isso, eu concluo que essa parte aqui, essa proposição em amarelo, é equivalente a essa em verde, porque eu apenas apliquei as propriedades algébricas, parti de uma e cheguei na outra. Então, elas são equivalentes. Aqui eu estou ilustrando a propriedade comutativa. Dessa que está em amarelo para essa que está em verde, a única coisa que eu fiz foi trocar a ordem das parcelas. Propriedade comutativa. O mesmo vale para a conjunção. Vamos lá. P e Q. Se eu converter isso aqui na simbologia da álgebra, ficaremos com P vezes Q. E na álgebra, a gente sabe que podemos trocar a ordem das parcelas. Na multiplicação, a gente pode trocar a ordem das parcelas, o que vai resultar em Q vezes P. Em seguida, eu volto para a simbologia da lógica e obtenho Q e P. Então, eu parti dessa aqui em amarelo, cheguei nessa em verde. Portanto, as duas são equivalentes. E de uma para outra, eu só troquei a ordem das parcelas, mostrando, então, que a conjunção também obedece à propriedade comutativa.
Próxima propriedade, associativa. P, I, Q e R. P, I, Q e R. Vamos para a álgebra. P que multiplica Q que multiplica R. Na propriedade da álgebra, eu sei que eu posso associar essas parcelas de qualquer forma que o resultado não se altera. Eu posso, por exemplo, fazer P vezes Q vezes R. Voltando para a simbologia da lógica, ficaremos com P I, Q e R. Portanto, essa primeira proposição aqui de cima em amarelo é equivalente a essa última aqui de baixo em verde, mostrando que a conjunção satisfaz a propriedade associativa. Eu posso associar as parcelas de diferentes maneiras que o resultado final não se altera. Na disjunção, a mesma coisa. Se eu tiver P ou Q ou R, eu converto isso aqui na simbologia da álgebra. Na álgebra, eu sei que eu posso reassociar as parcelas de uma forma diferente. Posso agora voltar para a simbologia da lógica. E com isso, eu concluo que essa proposição aqui de cima em amarelo é equivalente a essa daqui de baixo em verde. E de uma para outra, eu apenas associei as parcelas de um modo diferente. Ou seja, na disjunção também vale a propriedade associativa. Próxima propriedade distributiva. Vamos estudar a proposição P, I, Q ou R. Primeiro passo, converto isso aqui na simbologia algébrica. Ou seja, onde tinha E, eu troco por vezes, onde tinha ou, eu troco por mais. Na álgebra, eu sei que eu posso fazer P vezes Q e depois P vezes R. O resultado será esse aqui. Beleza? Sei também que eu primeiro tenho que fazer a multiplicação e depois a adição. Portanto, nada me impediria de colocar parênteses aqui. E agora eu volto para a simbologia lógica. Ou seja, onde tinha vezes, eu substituo por E. Onde tinha vezes, eu substituo por E. Onde tinha mais, eu substituo por OU. Perfeito. Portanto, essa primeira proposição aqui em amarelo é equivalente a essa verde aqui embaixo. Porque eu parti de uma, apliquei as propriedades algébricas e cheguei na outra. Elas são equivalentes. E interessante que dá para fazer a volta também. Nessa tela aqui, eu parti dessa aqui de cima e cheguei nessa de baixo. Obviamente, dá para fazer o contrário. Dá para partir dessa de baixo e chegar na de cima. Vamos fazer isso agora. Vou copiar essa proposição aqui de baixo, vamos para uma nova tela e vamos lá. Primeiro passo, converto a simbologia lógica em algébrica. Notem agora que a proposição P aparece nessa primeira parcela e também nessa segunda. Ela apareceu duas vezes, então eu posso colocar em evidência. Vamos ficar com Q ou R, com Q mais R. Coloquei a proposição P em evidência. Agora eu volto para a simbologia lógica.
E pronto. Parti dessa aqui em amarelo, cheguei nessa em verde. Foi o caminho contrário que eu fiz na página anterior. Próxima propriedade, elemento neutro da adição. A gente vai trabalhar com essa proposição aqui, P ou que e não que. Vamos lá, então eu começo convertendo a simbologia algébrica, a simbologia lógica para a simbologia algébrica. A negação a gente representa com uma barra em cima. Então, de novo, eu tinha a negação de Q aqui em cima. Na hora de representar, eu represento com uma barra em cima. Essa barrinha em cima simboliza a negação. Não sei se vocês notaram, mas aqui entre colchetes, em verde, eu tinha uma contradição, algo que é sempre falso. Portanto, aqui em amarelo, que é a mesma coisa, só representado de forma diferente, eu continuo tendo uma contradição, algo que é sempre falso. E algo que é sempre falso, a gente já viu lá atrás que eu posso associar com o número 0. Então, na álgebra, eu posso dizer que eu tenho P mais 0. E pela propriedade do elemento neutro da adição, adicionar 0 não muda em nada o resultado. Portanto, isso aqui dá P. Ou seja, toda essa proposição aqui em amarelo, depois de simplificada, resulta simplesmente em P. E aqui nós ilustramos a propriedade do elemento neutro da adição. Essa propriedade em particular era até tranquila de fazer com símbolos lógicos mesmo. Por quê? Porque aqui, entre colchetes, eu tenho algo que é sempre falso, uma contradição. Ficaria, então, com P ou algo que é falso. Como a segunda parcela é falsa, o valor lógico dessa proposição composta acaba, então, dependendo da primeira parcela. A primeira parcela é P. Ou seja, o resultado final depende essencialmente de P. Próxima propriedade, elemento neutro da multiplicação. Nós vamos partir dessa proposição composta em amarelo aqui e vamos simplificar. Primeiro, eu converto na simbologia algébrica. Notem que entre colchetes em amarelo, eu tinha uma tautologia, algo que é sempre verdadeiro. Portanto, aqui em verde, eu continuo tendo uma tautologia, algo que é sempre verdadeiro. E tautologia a gente representa pelo número 1. Então, vamos ficar com P que multiplica 1. E pela propriedade do elemento neutro da multiplicação, a gente sabe que isso aqui é simplesmente P. Portanto, essa proposição em amarelo aqui de cima, depois de simplificada, resulta em P. Notem que nas duas últimas propriedades, a gente precisou usar os conceitos de tautologia e contradição. As mais importantes são essas. P ou sua negação, isso aqui é uma tautologia. P e a sua negação, isso aqui é uma contradição. Essas são as mais importantes. A principal tautologia
e a principal contradição. Próximo exemplo, P ou não P ou Q. Passando para a simbologia da álgebra. Em amarelo, eu tenho uma tautologia. Tautologia eu represento por 1. Existe alguma propriedade algébrica agora para fazer isso aqui, 1 mais Q? Não existe, não tem propriedade associativa, comutativa, nada disso. Eu tenho que pensar em termos lógicos mesmo. Esse mais aqui representa um ou. A primeira parcela desse ou eu sei que é verdadeira, então nem me interessa a segunda parcela. Eu sei que o resultado final aqui será sempre verdadeiro. Sempre verdadeiro é uma tautologia. Portanto, 1 mais qualquer coisa sempre dá 1. 1 mais qualquer coisa sempre dá 1, sempre dá uma tautologia. Então, vamos anotar esse resultado aqui. Se eu somar 1 com qualquer outra coisa, o resultado será 1. De novo, por que isso ocorre? Por causa que eu tenho um ou em amarelo. Nesse ou, a primeira parcela dele é sempre verdadeira. Sempre verdadeira, tautologia. Quando uma das parcelas do ou é verdadeira, o resultado final será também sempre verdadeiro. Ou seja, será outra tautologia. E tautologia a gente representa por 1. Portanto, 1 mais qualquer coisa dá sempre 1. Próximo exemplo. P ou não P, ou Q ou não Q. Vamos lá. Passando para a simbologia algébrica. Em amarelo eu tenho uma tautologia, em verde eu tenho outra tautologia. Ficarei com 1 mais 1. E aqui tem gente que pensa, 1 mais 1 dá 2, né? 1 mais 1 é igual a 2. Na lógica não existe 2, né? Vocês repararam, na lógica é binário, ou é 0 ou é 1. Ou é 0 ou é 1. Então, dizer que 1 mais 1 é 2 não faz sentido. A gente acabou de ver que 1 mais qualquer coisa é sempre 1. Então, na lógica, 1 mais 1 dá 1 mesmo. Por que isso? Mesma coisa. Eu tenho um ou em amarelo e as duas parcelas dele são verdadeiras. A primeira parcela é verdadeira, a segunda parcela também é verdadeira. Portanto, esse ou será sempre verdadeiro, sempre tautológico. Tautologia a gente representa por 1. Próximo exemplo, a proposição de partida é essa. Vou usar a simbologia da álgebra. Em amarelo eu tenho uma tautologia e em verde eu tenho uma contradição. Tautologia eu represento por 1, contradição eu represento por 0. 1 mais 0, beleza, aqui vai bater mesmo. 1 mais 0 é igualzinho na álgebra, dá 1. Por que 1 mais 0 dá 1? Porque eu tenho um ou
com uma das parcelas falsas, uma das parcelas verdadeira. Portanto, o resultado final será verdadeiro. De novo, é a mesma coisa que a gente viu lá atrás. 1 mais qualquer outra coisa dá 1. Exatamente o que a gente está vendo aqui. 1 mais 0 dá 1. Próximo exemplo. Passando para a simbologia da álgebra. Em amarelo eu tenho uma tautologia, em verde eu tenho uma contradição. Ficaremos com 1 vezes 0, que dá 0. Por que que dá 0? Porque eu tenho uma conjunção em que uma das parcelas é falsa. Portanto, o resultado final será falso também. Portanto, a maior parte das operações são iguais à da álgebra. Além da gente ter a propriedade comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro da adição, elemento neutro da multiplicação, ainda vale 1 mais 0 dá 1, 1 vezes 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0. A única ressalva é 1 mais 1. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com 1 mais 1. Porque na álgebra daria 2. Mas na lógica não existe 2. Na lógica não existe 2. Na lógica é só 0 ou 1. Então, a única coisa que você tem que tomar cuidado é com 1 mais 1. Na lógica, 1 mais 1 dá 1 mesmo. Verdadeiro com verdadeiro é verdadeiro. Não há um terceiro valor lógico, não há 2. Tomando cuidado com essa linha em amarelo, as demais propriedades lá da álgebra se aplicam integralmente aqui na lógica. Com isso, a gente encerra esse vídeo. Bons estudos e até a próxima!